Vasco joga mal e empata fora de casa contra o Goiás aí pelo Campeonato Brasileiro. Vasco mais uma vez deixando a desejar, não conseguindo vencer aí pelo Campeonato Brasileiro, saiu da zona do rebaixamento com esse um pontinho conquistado, mas jogou muito mal, péssima partida do Vasco, jogando contra o lanterna da competição. O Vasco mais uma vez deixa o torcedor pé da vida com esse time, um time horroroso dentro de campo, um time que dá nojo assistir jogos do Vasco. Você vê jogadores pífios vestindo a camisa do Vasco, jogadores ridículos, como é o caso do atacante Ribamar. É péssimo esse jogador, o Andrei, ridículo dentro de campo, uma lesma dentro de campo. O Vasco tomou o gol por culpa dele, tava errando muitos passes, horroroso com a camisa do Vasco. O Vinícius tem que ser emprestado o mais rápido possível, não dá pra ver esse garoto jogando como titular do Vasco. O jogador tá mostrando que não tem sucesso com a camisa do Vasco, tá queimando muito ele. O Ricardo Sapinto colocando ele como titular, já estava sendo queimado pelo Ramon Menezes. Esse jogador tem que ser emprestado para pegar experiência, não dá pra ele ser titular do Vasco, cara, ele é horrível. Não dá pra ver ele jogando no time titular do Vasco. E hoje eu entendi por que o Henrique continua sendo titular, porque o Neto Borges entrou no segundo tempo, foi péssimo também, cara, não dá, velho. O elenco do Vasco muito mal, hoje é difícil a gente conseguir tirar um ponto positivo, a não ser a estreia do Léo Matos, que estreou com um gol aí, mas de resto, cara, o time do Vasco é um lixo, não dá pra ver esse time jogando mais uma vez dessa maneira. O time vai brigar até o final do Campeonato Brasileiro pra não ser rebaixado, meu amigo, porque a maioria desses jogadores são fraquíssimos, um ou outro que faz a diferença, não vai resolver a situação. Olha aí o que está acontecendo com o Vasco sem o Germancano. Hoje o Martim Benítez voltando de lesão, foi péssimo também no segundo tempo, não jogou absolutamente nada, não conseguiu fazer nada de diferente, mas ele tem um desconto porque está voltando de lesão. Mas o resto do elenco, cara, o resto do elenco é horrível. Para que contratar o seu Guilherme Parede? Jogador que entrou aí no lugar do Thales Magno contundido, não fez absolutamente nada de relevante dentro do campo. O jogador sequer consegue atacar, até que tocar pro lado, não tem ofensividade, um jogador inútil com essa contratação aí do Guilherme Parede. Por sorte ele só veio por empréstimo, o Vasco tem que devolver ele logo porque é péssimo esse jogador e com certeza o elenco do Vasco é muito fraco, cara. O elenco limitadíssimo, não conseguiu vencer o Goiás em grandes momentos da partida poderia ter virado o jogo e saído vitorioso hoje frente ao Vasco. O Vasco no segundo tempo foi um lixo, cara. No primeiro tempo o Vasco ainda conseguiu competir contra o Goiás, não teve aquele domínio, não foi superior na partida, mas conseguiu sair vencendo aí, fechar o primeiro tempo vencendo com um gol do Léo Matos, mas no segundo tempo foi um segundo tempo horroroso, péssimo o segundo tempo do Vasco. Ricardo Sapinto não tem peças de reposição no banco de reservas, ele olha pro banco de reservas, não tem ninguém pra ele poder colocar para tentar fazer algo de diferente. Colocou aí o Felipe Basso, que foi um lixo também jogando com a camisa do Vasco. Esse jogador tem que sair. E pro ano que vem, se esse time permanecer na primeira divisão, é limpeza geral, meu amigo, é limpeza, não dá, é muito jogador ruim que tá vestindo a camisa do Vasco, jogador que a torcida acha que é craque, não joga absolutamente nada, como é o caso desse Andrei, meu amigo, que errou tudo hoje, errou todos os passes, entregou o segundo gol, a bola bateu nele e ficou de bandeja pro cara do Goiás tocar pro cara fazer o gol. Inacreditável como que jogou mal hoje o meio campo do Vasco. Depois da saída do Leonardo Gil, ficou todo exposto a entrada do Felipe Basso. O Felipe Basso junto com o Andrei pouco marcaram os jogadores do Goiás. Você viu um buraco no meio campo que as duplas de volantes do Vasco deixava e foi ridícula a atuação do Vasco hoje. Um time que era para ter vencido, se afastado de vez da zona do rebaixamento e empatou a livre da zona por enquanto. Porque se o Red Bull ganhar amanhã do Grêmio, ultrapassa o Vasco aí novamente e o Vasco volta para a zona do rebaixamento, mesmo com 2 jogos a menos. Esse futebol que o Vasco está jogando vai tomar goleada tanto do Palmeiras e também aí do Fortaleza quando voltar os jogos aí, quando esses jogos acontecerem, se continuar jogando dessa mesma maneira. O Vasco vai jogar na quarta-feira aí pela Copa Sul-Americana, vai pegar o Caracas na Venezuela e com um sério desfalque aí, podendo ter o desfalque do Thales Magno, que até o momento ainda não se sabe qual a gravidade da lesão do garoto, e com certeza o Vasco vai ter muitos problemas para vencer lá na Venezuela e buscar essa classificação. E já no domingo, na volta do Campeonato Brasileiro, na virada do turno, vamos pegar o Palmeiras já pelo segundo turno. O Vasco, que tem um jogo adiado pelo primeiro turno, vai pegar agora em São Januário o Palmeiras. Vai ser um jogo dificílimo. O Vasco, que historicamente não consegue vencer o Palmeiras nos últimos anos aí.
sempre perde em São Januário, perde lá no Allianz Parque, ou toma goleado. O Vasco que em 2017 tomou 4-0 do Palmeiras lá no Allianz Parque, e com certeza com esse time aí jogando dessa maneira, bem capaz de tomar mais uma goleada aí no Campeonato Brasileiro, porque tá péssimo, é horroroso o elenco do Vasco, um elenco totalmente fraco, não tem condições desse time brigar por absolutamente nada, a não ser pela 16ª colocação no Brasileiro. Após o término do campeonato é para aplaudir aí de pé quem conseguir deixar esse time na primeira divisão. Mas o elenco, cara, é fraquíssimo, o elenco montado aí pela diretoria do Vasco, pelo Alexandre Campelo, que quer ser reeleito. É uma piada esse elenco aí, que desde a época que ele assumiu o Vasco e continua essas mesmas porcaria vestindo a camisa do Vasco. O seu Iago Pikachu conseguiu a proeza de tomar um cartão amarelo no banco de reservas, e a gente tem que ver esse bando de perna de pau vestindo a camisa do Vasco. O torcedor não aguenta mais esse sofrimento e torcemos para que o Campelo seja chutado do Vasco e nunca mais pise no Vasco e leve essas bombas junto com ele. Iago Pikachu, Ribamar, jogadores que não dão mais para vestir a camisa do Vasco, porque tá de saco cheio, o torcedor não dá mais. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida horrorosa do Vasco. Péssimo resultado, jogando contra o Lanterna, o Vasco mais uma vez mostrando que é um dos times mais fracos do Brasil.